Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro Acontecimentos Proféticos, do irmão Bruce Anstey. Estamos aqui nesse capítulo aqui, que vai começar a falar sobre o anticristo. Por volta dessa época, outro homem se levantará na terra de Israel. Ele também será movido pela energia de Satanás. 2 Tessalonicenses 2:9. Podemos dar uma lida lá. Você abre aí. Ah, tá. 2 Tessalonicenses 2:9, Eric. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Voltando lá. Então a gente sempre tem que lembrar, né, mesmo? Primeira coisa, aí tá falando assim, ó, por volta dessa época, outro homem se levantará na terra de Israel. Porque um pouquinho antes já tinha se levantado também um homem que vai ser lá o líder da Confederação das Nações Ocidentais, o Império Romano revivido. Esse líder aí que era chamado da besta, né? E a besta que sobe do mar. E na metade da semana a gente lê lá, a Assembleia até em Salvador está lendo Apocalipse, né? E a gente já viu, passou até por essa parte aí, nos capítulos, acho que 11, 12 ou 13, se não me engano, de Apocalipse. E fala que Satanás e seus anjos vão ser expulsos do céu, né? E ele é expulso do céu e vem aqui para a terra, né? Vamos dizer assim, muito irado, né? Porque Miguel e seus anjos vão expulsar ele lá do céu. E ele vai energizar, né, essa besta, esse líder, esse homem que vai ser um líder aí, desse Império Romano revivido, dessa confederação de nações, o líder político, né? O líder político, militar e civil, vai ter, claro, o líder, a Babilônia, ou a prostituta, que vai ser a religião formada principalmente, né, pela igreja apostata, que vai ficar aqui depois do arrebatamento da igreja, da verdadeira igreja. Os cristãos falsos, né, que não são verdadeiros, não vai ser arrebatado. E vão ficar aqui e vão continuar seus serviços religiosos e sob a liderança aí do catolicismo, que é a maior, vamos dizer assim, maior grupo cristão que tem, e mais poderoso, vai formar essa igreja apostata aí, juntando e amalgamando várias religiões aí junto. Então, esse homem, essa besta aí, vai ser energizado por Satanás e também, né, esse homem aí, que agora é o assunto ele aí, que é o anticristo, né? E ele é levantado lá na terra de Israel. Por volta dessa época, outro homem se levantará na terra de Israel. Ele também será movido pela energia de Satanás. A gente leu aí que, segundo a Tessalonicenses 2:9, fala que ele vem, né, com grande poder de mentira, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Se os irmãos lembram, o Senhor Jesus falou assim, que Satanás, né, ele é o pai da mentira. Vocês estão lembrados lá no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de João, né? Ele fala assim por isso, acho que é para os fariseus, os líderes religiosos daquela época: vós tem por pai a Satanás. Ele foi mentiroso e outra coisa lá desde o princípio, o pai da mentira, né? E nessa época aí, ele vai energizar esses dois aí, e esse anticristo, esse homem aí, que vai
aparecer lá em Israel, vai fazer muitos prodígios e sinais de mentira. E essa tem sido sempre vamos dizer assim, a ação de Satanás, né? Ele tem usado desse recurso desde o princípio lá. Vocês vão lembrar, né? Quando ele enganou Eva, né? Ele mentiu. Eva foi enganada porque acreditou numa mentira de Satanás. Porque ele falou assim, Eva falou que Deus disse, né, que se comesse da árvore lá, tal, ia morrer e tal. Aí ele falou assim para Eva, certamente não morrereis. Aí, ó, versículo 3, 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ó, a maior mentira que já pode ser dita aí, né? O pai da mentira chegou para Eva e falou, certamente não morrereis. E foi o que aconteceu? Certamente Eva morreu. Certamente Eva e Adão, né? Depois que Adão comeu, morreram. Né? A morte espiritual e logo depois eles viram a morte física com o seu filho, né, Abel, sendo morto por Caim. Então, uma mentira, né? A gente fala popularmente, né? Deslavada, feita por esse, né? Que é o pai da mentira. A serpente, Satanás, o dragão. Então, essa é a característica, né? De Satanás. Ele gosta de enganar, de mentir. Ele vem com ardis, com engano, com sutilezas. E mesmo ele ainda, ele estando no céu hoje, né? Mas ele vem aqui na Terra, né? Rodear a Terra e ver o que está se passando e cumprir os seus propósitos malignos e influenciar as pessoas a não crer em Deus, não crer no Senhor Jesus. Influenciar com o quê, meus irmãos? Com mentira, né? Com mentira. Então, a mentira dele está aí espalhada no mundo. Quando o mundo mostra para a gente, né? Que a gente pode ser feliz aqui, né? Busque sua felicidade, busque sua liberdade, aproveite o que o mundo tem a oferecer, todos os atrativos, benesses do mundo, vá, corra, busque, lute, né? E faz e aponta só para você mesmo, como se de você mesmo, da própria pessoa, pudesse vir algo de bom ou do mundo. Quem é que vive ensinando e falando dessas coisas aí no mundo? Quem tem influenciado assim, se não Satanás, né? Que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, é sempre mentira, é sempre engano, é sempre sutilezas ardis para desviar as pessoas, né, de Deus e dos seus princípios e do Senhor Jesus Cristo. É sempre assim. Então, aí já começa a gente vendo, né? Quem é esse homem aí e quem é que está, vamos dizer assim, energizando pessoalmente esse homem aí. Um é a besta e esse outro aí o anticristo. Então vamos continuar a leitura aqui, meus irmãos. Então, ele se levantará na terra de Israel. Aí ele fala, ele será um israelita, talvez da tribo de Dan. Isso a gente pode ver lá em Daniel 11:37 e também em Gênesis 49, 16 a 17. Nota, a tribo de Dan é omitida em Apocalipse 7. Então vamos lá? Ele está falando aí, não? Então, que o anticristo é um israelita e provavelmente da tribo de Dan, segundo os textos bíblicos que a gente vai ler aí.
11, 30, foi 37? Então, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então ele está falando aí uma profecia aí, Daniel, né? Falando aí do anticristo. E aí fala assim, não terá respeito aos deuses de seus pais. Então, como está falando aí do anticristo, né? Então ele está se referindo aí a essa ligação do anticristo com o povo de Israel. Qual o outro texto, Eric? Gênesis 49, né? Isso. Aí é Jacó abençoando seus filhos. A gente vai ver a bênção que ele deu, que ele proferiu, né, para Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então a gente está vendo aí essa bênção aí, seria a bênção, ou seria, não sei como é que seria, que Jacó pronunciou para cada filho ali, como se fosse são profecias, né, que o Israel, no caso, né, Jacó e Israel, antes de morrer, pronunciou ali para os seus filhos. E a gente vê aí que Dan será a serpente junto ao caminho. Então a gente está vendo aí uma serpente, sempre já vai nos remeter, né, aquela coisa de pegar traiçoeiramente. Uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo, faz cair seu cavaleiro por detrás. E no 16 fala que ele julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E aí o último texto é em Apocalipse 7, se não me engano, que ele coloca aí, mas não diz qual é o versículo, mas é porque quando é contado os 144 mil, 12 mil de cada tribo, a, a tribo de Dan é omitida aí em Apocalipse 7. A gente pode até abrir lá e ver, né? Quando fala dos 144 mil. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. E da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, vocês veem aí que a tribo de Dan não é citada aí. Então, todos esses textos aí, né, levam a acreditar, né, por esses textos, por essas indicações bíblicas aí da palavra de Deus, que o anticristo, né, ele vai se levantar ali do povo de Israel, é da tribo de Dan, tá bom? Então, continuando a leitura. Os irmãos quiserem comentar alguma coisa, ou fazer algum comentário, ou trazer alguma acrescentar alguma coisa, pode falar que eu aí paro e vocês podem comentar, tá bom? Os irmãos estão em comunhão. As irmãs também, se tiverem dúvidas, ou pode botar no chat, ou levanta a mão, a gente aí dá uma paradinha para ouvir, né? E a gente poder tentar ajudar aí, né? Na dúvida, né? Se a gente souber. Então, vamos lá.
ele irá agir em conjunto com a primeira besta, o chifre pequeno, e será como o seu conselheiro espiritual. Então, uma coisa interessante, viu, irmãos? Ele irá agir em conjunto com a primeira besta, mas quando a gente lê Apocalipse, a gente vê lá que o anticristo, ele vai servir, ele vai ser como um servo dessa primeira besta, porque, na verdade, Satanás vai tentar, ele vai, como ele é um imitador e um enganador, ele vai tentar fazer uma tríade, né, de 3 figuras poderosas, vamos dizer assim, tentando imitar, né, a Trindade. Então vai ter essa besta, o chifre pequeno aí, vai ter o anticristo e ele mesmo, né, o Satanás, vamos dizer assim, né? E então, tentando imitar aí essa trindade. E o anticristo, ele vai estar servindo a besta. É por isso que é falado também, chamado como falso profeta. Por quê? Porque ele vai começar a falar e incentivar a adoração à besta. E ele vai também erigir uma estátua, né, tipo uma estátua da besta, para ser adorada, né, pelos os povos, principalmente o povo lá que está lá em Israel, né, forçando a adoração da besta. Quem faz isso? O anticristo, né? É o falso profeta, também chamado assim, né? Então, por isso que fala, ele irá agir em conjunto com a primeira besta, o chifre pequeno, e será como seu conselheiro espiritual. O irmão Eric levantou a mão. Pode falar, irmão. Ô, irmão, uma dúvida. Como os judeus, eles rejeitaram o Senhor, eles não creem que ele é, né, o seu Messias, seria certo pensar que esse falso profeta, ele poderá enganar eles como se fosse o Messias que eles estão esperando, né? Supostamente eles estão esperando. É exatamente isso, né? O anticristo, né? Ele é o falso profeta. Ele vem e vai se dizer o Messias de Israel. Ele vai, né, dizer que é o Messias de Israel, que os judeus, né, até hoje esperam o seu Messias. Eles não creem que o Senhor Jesus Cristo é o Messias que já veio para eles, né? Eles não creem, a gente sabe disso porque eles, na época mesmo, eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, né? E participaram ali da crucificação juntamente com os gentios, representados pelos romanos, né? O Império Romano ali. Então, eles desprezaram e rejeitaram o Messias dele. E até hoje eles esperam o Messias. E eles vão receber o anticristo aí, esse falso profeta, como Messias. Isso a gente vê, acho que em João, que fala assim, o Elton colocou ali, João 5,43, né? O Elton colocou no chat, quando fala, né, do pastor, das ovelhas e tudo mais, aí fala desse anticristo aí, né? O Senhor Jesus diz que não recebeu, mas aí, ó, não cuideis que eu vos hei de acusar. Cadê? 5,43, ó. 43. 5,43. Eu vim em nome de meu Pai. O Senhor Jesus falando, né? Eu vim em nome de meu Pai. E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, aí se aceitareis. Então o Senhor Jesus aí está falando do anticristo, né? Do homem da iniquidade, do falso profeta, né? Desse aí. Então eles não receberam o Senhor Jesus, não aceitaram que veio em nome do Pai e vai, né? Receber e aceitar esse aí que vem em nome de quem? De Satanás, né? Se fingindo ser o Messias. E eles vão receber. Obrigado, irmão. Isso. Este homem é o anticristo. 1 João 2,18. Né? Então, esse homem
que vai, em conjunto com a primeira besta, o chifre pequeno, vai ser o conselheiro desse chifre pequeno aí, que é a besta, que vai estar liderando a Confederação das Nações Ocidentais, ou o Império Romano revivido. Esse é o anticristo. Aí ele fala em 1 João 2, quanto? 18? Fininhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, isso é até uma coisa que às vezes os próprios cristãos, por não lerem toda a palavra de Deus, né, e às vezes pegar um versículo isolado, aí ficam achando que, por causa dessa palavra de João aí, que o anticristo já vai aparecer ainda dentro do período que a igreja está aqui. Não é. Né? Se ele já está vivo, eu não sei. Se ele já está atuando, eu não sei. Mas o que João está falando ali, né, é que já muito antes de Cristo. Por que muitos anticristos? Né? Muitos se têm feito anticristo, porque muitas pessoas têm, né, recusado ao Senhor Jesus Cristo e muitos têm se colocados como se fosse Messias, como se fosse salvadores, né, de pessoas. Quantos grupos religiosos a gente já ouviu falar, né, que se levantaram com seus líderes, seus falsos Messias, seja, seus anticristos, né? Muitos se levantaram, depois acabaram, né? Muitos acabaram até com tragédias, né? Com mortes, suicídios e outras coisas mais. Mas até hoje, né? Muitos grupos que tem por aí, a pessoa se levanta como líder do grupo e se fazendo o próprio Messias, como Salvador. Né? Por isso que João está falando isso aí. Também agora muitos se têm feito anticristo. Por quê? Porque se levantam se fazendo o próprio Messias, ou o líder, o salvador daquele grupo de pessoas que seguem ele, né? E desviam aquelas pessoas do caminho da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor e Deus, né? E para Israel, o verdadeiro Messias, né? Para o povo terreno dele aqui na terra, o verdadeiro Messias é o Senhor Jesus, né? E para nós, a igreja, ele é nosso Senhor e Salvador. Então, esses homens aí enganam e levam as pessoas a não crer no Senhor Jesus. Então, são anticristos. Então, este homem é o anticristo, também conhecido como rei. Aqui a gente voltando a falar, né, do anticristo que vai aparecer ainda. Aí está sendo explicado, está sendo mostrado quem é esse homem, né? Também conhecido como o rei, entre aspas, o rei, né, letra minúscula ali, não maiúscula, porque a gente sabe que ele vai, vamos dizer assim, reinar ali naquele período da tribulação, ele vai tomar ali o reinado ali em Israel, porque ele vai se dizer o Messias, e o Messias é descendente, né, de Davi e tem direito ao trono e reinar sobre Israel. Ele se dizendo Messias, ele vai usurpar esse trono aí, usurpar entre aspas, né, tomar esse lugar, né, de ser o rei de Israel. Também conhecido como rei, a gente pode ver isso em Daniel. A gente pode ver em Isaías 8:21. Daniel, acho que a gente já leu Daniel, não foi? Leu, mas acho que essa passagem não foi outra. Qual é a parte? Que fala do termo Ah, rei. tá. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Tem aqui uma. Você abre aí o outro texto, Eric? Eu vou abrir aqui. Tem uma.
comentário, uma pergunta, não sei, do irmão, da irmã Val e George. É do irmão George ou do irmão Val? É uma pergunta, né? E colocou aqui no chat. Irmão, em relação à pergunta do irmão Eric, nesse dia será levantado um remanescente, escolhidos, que creram no Senhor, não é? Lembrei dessa passagem, Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmão, puder ajudar no entendimento? Sim. Né? Sim, irmão Jorge, irmão Val, né? Durante a tribulação, na verdade, não é nesse dia exatamente, mas durante a tribulação, né, iniciou, vamos dizer assim, o princípio das dores ali, né? O Senhor já vai estar tendo os seus escolhidos ali entre os judeus. Por isso que a gente leu ali Apocalipse 7, os 144 mil, 12 mil de cada tribo ali. Então ali está representando esse remanescente judeu que vai ser levantado durante esse período da tribulação aí, 7 anos. Eles vão ser levantados para pregar, anunciar o evangelho do reino. Então vão ser judeus que vão crer no verdadeiro Messias, no Senhor Jesus, e vão anunciar o evangelho do reino, que diz, que anuncia o quê? O Senhor Jesus está vindo para reinar. Então, o rei, o verdadeiro rei é o Senhor Jesus. Então, imagine, se levantar um grupo, né, de pessoas anunciando, né, durante esse período aí, que vai ter o Império Romano revivido, vai ter a Babilônia religiosa também dominando, depois ainda vai ter o anticristo se levantando e também tendo ali um poder ali na terra de Israel. Imagine você ter pessoas, né, dizendo que não, que todos esses aí são malignos, que não são verdadeiros, e que o verdadeiro rei é o Senhor Jesus e que ele está vindo para reinar. Então, imagine o que é que vai acontecer com eles: perseguição, tortura e morte. Muitos vão ser martirizados, vão ser mortos por causa da pregação desse evangelho aí. Então, esse remanescente, esses escolhidos, sim, vai ser, o Senhor vai levantar durante esse período da tribulação. Porque lá ele vai estar fazendo essa oposição, né, a esse anticristo, a essa besta que é o chifre pequeno, e todas as mentiras, né, que eles vão estar anunciando e fazendo, né, os sinais e mentiras que eles vão estar fazendo. A gente lembra, por exemplo, das duas testemunhas que vai ser levantada também lá em Jerusalém, né, que representado lá no Apocalipse fala de Elias e a irmã que até botou aí, né, Elias e Moisés, né, Elias e Moisés, né, estas são as duas oliveiras, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestido de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, este tem poder para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará a guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles,
e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então, se eu ler até aí, né, porque tem que ler até essa parte aí, porque se eu lesse até essa parte que eles são mortos, ficaria assim, mas eles vão morrer, mas, depois o Senhor Jesus, o Senhor Deus vem, né, o Senhor Jesus, e ressuscita eles. Então, morte não tem vitória, não, né? Todos aqueles que são do Senhor Jesus têm vida e vida eterna. E mesmo que morra fisicamente, né, a morte física, o Senhor vai ressuscitar. Então, George Val, né, o Senhor sempre vai ter os seus remanescentes, tempos de ruínas, tempo de tribulação, seja qual for o tempo, sempre que há esse tempo de ruína do testemunho, o Senhor levanta um remanescente para ser fiel, né, e manter esse testemunho. Lembra lá de Elias, né, a Jezabel lá, a rainha, acho que era a esposa do rei Acabe, se eu não me engano, Jezabel, uma rainha muito má, né, idólatra, adorava lá Baal, ela tinha os profetas lá dela, que Elias foi e matou os profetas dela, ela ficou muito zangada, disse que ia matar Elias, e Elias fugiu, ficou em depressão, muito triste, pensando que só tinha ele. Só ele que estava sendo fiel ao Senhor em toda aquela terra de Israel lá. Aí o Senhor, Deus fala para ele, né, que ele tinha ainda 7.000 homens lá em Israel, que não tinha se dobrado a Baal, né, a rainha Jezabel e a Baal, mas era fiel a ele. Então Elias estava pensando que estava só, mas não, o Senhor sempre tem aqueles que ele mantém para poder estar sendo essa luz no meio das trevas, né? Essa luz num tempo de ruína, esse testemunho no tempo de ruína. Então, hoje também não é diferente não, meus irmãos. Estamos num tempo de ruína, no último período da igreja lá, de Laodiceia, né? Onde a gente vê um testemunho onde não é nem frio nem morto, por isso estou a ponto de vomitar-te na minha boca, um testemunho onde dizem assim, porque eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o Senhor está dizendo, mas tu és pobre, cego e nu. Né? Então, esse é o período que nós estamos no testemunho da igreja, mas Deus tem, o Senhor Jesus, ele tem um remanescente, que é fiel a ele, mesmo nesse tempo de ruína do testemunho cristão, vamos dizer assim. Mas todo aquele cristão, né, que está se mantendo fiel ao Senhor Jesus, procurando honrar o nome dele e procurando um coração sincero, né, está servindo ao Senhor. E aí, onde estão esse remanescente? Está por aí, o Senhor sabe. Elias estava lá no deserto, fugindo, ele não sabia que cá tinha 7.000, né? Ele não sabia que lá em Israel tinha 7.000 homens que não tinham se dobrado o joelho para Baal, nem para a rainha Jezabel. Então, onde está agora o remanescente hoje? O Senhor sabe. O Senhor sabe onde está esse remanescente que está sendo fiel a Ele, nesse testemunho arruinado, né, da igreja hoje. Então, o Senhor sabe. Então, a gente está lendo aí os textos bíblicos que falam desse anticristo, né, como, chamando ele como rei, as profecias, né? E passarão para a terra duramente oprimidos e famintos, isso Isaías 8:21, né? E será que, tendo fome e esfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Isaías 8:21. O outro texto é Isaías 30:33. Você vê que esse livro dos acontecimentos proféticos, irmãos, o irmão Bruciense, ele vai
narrando os acontecimentos proféticos, e toda a narrativa que ele vai dando vários textos bíblicos, baseado, não é coisa que ele está tirando do pensamento dele, ou de algum livro que outro irmão escreveu, não, é da palavra de Deus. Então ele fala, e aí ele vem e coloca ali, cita vários textos bíblicos, não quer dizer que só tem esse, mas ele pega vários, né, que já são suficientes ali para dar o entendimento e basear aquilo que está sendo falado. Então agora ele está dando os textos bíblicos para basear porque esse anticristo é chamado também de rei, né, o rei. Então em Isaías 30, 33, porque uma Tofete está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Aí está falando, né? Claro, do lago de fogo, que vai tá preparado, né, para esse rei aí também, né? Que é o anticristo, que a gente lê lá no Apocalipse, que quem vai inaugurar o lago de fogo, né? Apesar de o lago de fogo, ou inferno, ou lago de fogo, ter sido preparado para o diabo e seus anjos, quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser o anticristo, esse rei aí, né? O anticristo e a besta. Esses dois homens que foram energizados pessoalmente por Satanás. Eles é que vão inaugurar lá o lago de fogo, porque o Senhor Jesus, quando ele vier na sua vinda para reinar, no final aí da tribulação, ele vai destruir e sair vitorioso sobre essa confederação aí das nações ocidentais, o Império Romano revivido, e sobre o anticristo, e vai pegar os dois vivos, a besta e o anticristo, os dois vivos, e vão ser lançados no lago de fogo. Bom? Aí o irmão Eric botou aí, né? E a besta, o texto bíblico que fala isso, né? Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Tudo bem, Eric. Obrigado. Vamos voltar lá. Mais uma referência. Mais uma referência para o anticristo sendo chamado de do rei, né? E vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, e envias os teus embaixadores para longe, e te abates até aos infernos. Então, outra profecia de Isaías falando desse rei aí, né, que é o anticristo. Então, continuando aqui, então ele é chamado do anticristo, chamado do rei, e é chamado também do homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2:3, né, o anticristo é chamado também do homem do pecado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aí a gente já viu dois, né, como é referenciado o anticristo de duas formas, né, homem do pecado e filho da perdição. Que ele deve falar mais à frente, o filho da perdição, também no mesmo versículo. Homem do pecado, filho da perdição. O iníquo, também, segundo a Tessalonicenses 2:8, o anticristo é chamado de o iníquo. Iníquo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor deixará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Certo? Então, chamado do iníquo também, ou rebelde, iníquo ou rebelde, que é, vamos dizer assim, é o sinônimo, né? Uma pessoa iníqua é uma pessoa rebelde contra Deus. A estrela caída, está lá em Apocalipse 9:1.
E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, não está dizendo que essa estrela aí que do céu caiu, está se fazendo sem referência também ao anticristo. A segunda besta, Apocalipse 13, 11 a 18. Lembra, irmão, que eu falei? O chifre pequeno é também chamado a primeira besta, certo? Que é aquela que se levanta do mar e que tem o controle sobre a confederação das nações ocidentais, o Império Romano revivido. E o anticristo, que vai servir essa primeira besta, é chamada da segunda besta, porque ela sobe da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Lembra, alguém perguntou assim sobre o anticristo? É porque é um anticristo, porque ele vem como um falso Messias. E aí você está vendo que ele tem 2 chifres, né? Cadê? Me perdi aqui. Aí ele tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. A gente sabe que o Senhor Jesus, o verdadeiro Messias, né? Ele é chamado do quê? O Cordeiro de Deus. Lembra João Batista falando? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E no início de Apocalipse também, né, quando João é arrebatado para o céu, ele vê lá o Cordeiro, né, recebendo o louvor e a adoração dos 24 anciãos e tudo mais. Quem é o Cordeiro que foi digno de ser morto, né, e de abrir o livro e tudo mais? É o Senhor Jesus. Aí, esse anticristo aí que está imitando, fingindo o seu Messias, né, aí fala que ele tinha 2 chifres semelhantes, tá vendo? Semelhante ao de um cordeiro. Porque é a imitação. Né? Para quê? Para enganar. Para enganar. Uma imitação. Então, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então, isso a gente já tinha visto lá em Tessalonicenses, né? Como ele vem fazendo sinais de poder, de mentira, né? Um grande poder e mentira, sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Esse vai até o 18, Wesley. Vai até o 18, velho? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada viva. Aquilo que eu falei, então, ele vai fazer uma imagem, né, da besta, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos lá. Então, essa é a segunda besta, o falso profeta, que a gente também já tinha falado, né? O falso profeta. O anticristo é chamado também de o falso profeta. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. O pastor insensato ou inútil, a gente lê lá em Zacarias 11, 15 a 17. Perceba, irmão, que a palavra de Deus sempre chama a atenção disso, né? Eles enganam, mentem, enganam e fazem com que as pessoas não recebam
né, o amor de Deus. Através de quê? Através da palavra, ou evangelho de salvação. Né? O evangelho, ele é anunciado desde a criação do mundo, desde que o homem pecou, um evangelho é anunciado, uma boa nova anunciada de salvação. Então, no Antigo Testamento, lá no início, lá, quando depois que o homem pecou, o evangelho anunciado é o evangelho eterno de Deus, que fala que Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou os céus e criou a terra. E os homens fizeram o quê? Começaram a caminhar para a idolatria. Levantar deuses para servir e virando as costas e não servindo ao Deus verdadeiro. Esse é um evangelho. É o chamado evangelho eterno. Né? Depois veio o evangelho da graça. A gente sabe que, né, a igreja tem anunciado. Veio o evangelho do reino também, né, do Messias aí, que era para ser, vamos dizer assim, através do povo de Israel, recebendo o Messias, o Senhor Jesus, e assim recebendo, o Senhor Jesus ia reinar e todas as outras nações iam ser abençoadas através desse reinado. Mas o Israel não recebeu ele, o povo não recebeu ele. Então veio agora o evangelho da graça, através da igreja. E depois, na tribulação, de novo, o evangelho do reino vai ser anunciado. Né? Então, o Senhor, ele sempre traz, desde o início lá, tem uma palavra de salvação para o homem, desde que o homem pecou. Né? Desde que o homem pecou, o Senhor providenciou, né, a salvação para o homem. Não foi assim, por exemplo, com os anjos. Os anjos pecaram, pronto, estão condenados. Né? Pecou, estão condenados. Com o homem, não aconteceu isso. O Senhor proveu, assim, uma salvação. Então, todo homem, ele tem essa, vamos dizer assim, essa graça disponível através do Evangelho, de receber e crer no Senhor Jesus e não ser, então, não entrar em juízo para a condenação. Então, a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus bom, um Deus que quer salvar. Vamos continuar. E o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito. Seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, esse pastor inútil aí, que Zacarias está falando, o profeta Zacarias, é esse anticristo aí. E isso vai acontecer durante aí a tribulação e quando os exércitos da Confederação do Norte, que vai estar lá no Egito, depois de passar pela terra de Israel, destruindo e matando, primeiro ele vai fugir. Né? Ele é colocado como um rei, como o Messias dele, como o Salvador deles e tudo mais, e quando vem os exércitos da Confederação, né, do norte lá, e sai destruindo a terra de Israel, ele pega e foge. Abandona o rebanho. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. É isso que ele vai fazer. Por quê? Porque é um pastor? Não, é um pastor inútil. Não serve para nada. Inútil é que não serve. Porque a gente sabe que o pastor, ele protege as suas ovelhas. Ele apacenta, ele cuida, né? Ele vai e busca, né? Se está perdida. O verdadeiro pastor, nosso Senhor Jesus, ele faz isso. Mas esse aí, falso, inútil,
vai largar lá, vai abandonar. Salmo 14:1 e 53:1. Fala também desse pastor inútil. Disse o Nécio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, esse salmo aí está falando do Nécio. Esse Nécio aí seria esse, esse anticristo, né? Que ele vai dizer que não há Deus, não. O Deus vai ser ele, ou a besta lá. Ele vai dizer que não há Deus. Ele vai falar isso, né? Então, okay, muitos vão acreditar nele, né? Muitos. Mas vai ter aqueles que não vão crer. 53:1 fala a mesma coisa, disse o Nelson no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. E o 14:1 foi a mesma coisa? Foi, Eric? Eu não peguei assim, foi muito rápido? Eles são parecidos. Foi parecido, né? É o mesmo assunto. Tá bom. Então, o anticristo também é chamado de o homem sanguinário e fraudulento. Mas vocês percebam que tem tantos nomes para esse anticristo, né? Tantas. Mas é porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, está nos mostrando, né? Porque o nome representa o caráter, vamos dizer assim, da pessoa. Antigamente, quando se dava o nome assim, né? Tinha muito essa ligação. Hoje em dia, que dá uma coisa banal, banalizada, né? Mas os nomes na Bíblia já falam alguma coisa sobre a pessoa. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Samuel. Eu vou dar exemplo porque eu dei o nome do meu filho Samuel, né? Que é o nome do profeta Samuel lá. E porque Samuel significa chamado por Deus. Você se lembra como foi Samuel foi chamado por Deus, né? Samuel era criança, estava lá, a mãe levou ele para quando ele completou uma determinada idade, porque Deus, ela era estéril e Deus deu a fertilidade para ela teve Samuel. Então, com aquilo, ela prometeu, fez um voto a Deus de que quando ele tivesse desmamasse, ele levaria ele para ele viver lá no templo, né, com o sacerdote e tudo mais. E Samuel foi levado para lá e uma noite Deus, né, chamou ele, falou com Samuel. Aí o nome dele já diz isso aí, né, que Samuel é chamado por Deus. Então, o nome fala muito, né, antigamente, né, hoje mais, mas se falava muito desse caráter da pessoa. Eu não sei se tem outros nomes que eu possa lembrar aqui, agora não estou lembrando mais de nenhum, não. Eu lembrei de Samuel. Bom, boa noite. Muitas vezes também os nomes, eles É, eram dados por questões de situações também. E às vezes não é nem pela própria pessoa, mas dos pais, né? No Antigo Testamento mesmo, quando falava assim, e aí fulano deu o nome de ciclano, aí ele fala, porque tal coisa aconteceu comigo, o Deus fez algo comigo. Uma observação. isso. Tinha esse caráter de até, às vezes, ser uma profecia, né? Ser uma coisa que o pai dava e aquele nome ia representar algo que Deus ia fazer na vida daquela pessoa, né? Tinha muito disso aí. Vocês quer ver o nome de Noé mesmo, quando o pai deu o nome a Noé, Lameque, deu o nome do filho dele Noé, disse assim, porque o Senhor vai nos livrar das aflições, alguma coisa dessa, assim, ele fala. E aí deu o nome dele de Noé. E a gente sabe que depois, né, depois lá, o Senhor usou Noé, né, para assim fazer a arca e salvar 8 almas, né, para continuar então a humanidade depois do dilúvio. Então tem isso. Então a gente está vendo aí esses vários nomes aí do anticristo, né, para a gente entender esse caráter dessa pessoa, as coisas que ele vai fazer, né? Então o pastor inútil, o pastor insensato ali, a gente sabe que por quê? Porque ele vai fazer isso, ele vai ser um pastor inútil, vai abandonar o povo. O falso profeta, então a gente sabe que ele vai pronunciar
profecia mentirosa, fazendo com que as pessoas adorem a besta, né? Então, aí vai. Então, a gente vê esses vários nomes aí para a gente dar um entendimento, e acho que o remanescente que Deus vai levantar nessa época da tribulação, eles vão ler, né, essa palavra de Deus, o Apocalipse também, e quando ele vê o homem com todas essas características que está sendo falada aí, né, através dos profetas do Antigo Testamento e também através, né, das epístolas aí e do Apocalipse, eles vão entender e ver claramente quando esse homem se levantar, e eles vão saber que é o anticristo. Vai estar bem claro para eles que vão estar vivendo nessa época aí. Nós não vamos estar com o Senhor no céu, né, porque seremos arrebatados antes disso, mas esse remanescente, ele vai através da palavra, saber exatamente quem vai ser esse homem, quando esse homem se levantar e dizer, é ele, é o anticristo. É esse falso profeta, esse pastor inútil, né? E aí vai. Então, o homem sanguinário e fraudulento, também no Salmo 5,6, o príncipe profano e ímpio de Israel, em Ezequiel 21, 25, e o príncipe de Tiro, em Ezequiel 28:2. E aí o Salmo 10 dá a descrição do caráter moral desse homem. Então você vê que a palavra de Deus dá toda a descrição dele. Então, quando ele aparecer, ou ele se levantar, né, o remanescente vai identificar imediatamente. Eles vão ter a palavra de Deus e vão estar com essa revelação já em mãos e vão estar crendo, né? Porque, às vezes, muita gente, aqueles que, vamos dizer assim, é da igreja professa ou apostata, eles também têm a palavra de Deus em mão, mas vão ler e não vão crer nas profecias, vão ler e vão dizer que tudo né, não, é mentira, ou sei lá o que eles vão falar. Assim como quando o Senhor Jesus veio, nasceu aqui, né, a primeira vinda do Senhor Jesus, que ele se fez homem, ele nasceu, e há várias e várias profecias, né, sobre o nascimento e a vinda do Messias de Israel. E os escribas, os fariseus, os líderes, os príncipes ali, religiosos, que conheciam as profecias do Antigo Testamento, eles não creram. Você acha que eles não conheciam? Conheciam todas. Tinham lido todas. Né? Eram os doutores da lei. Significa o quê? Conhecedores da lei e dos profetas. E mesmo assim, eles não creram e não receberam o Messias, o Senhor Jesus. Tem a irmã Jeane Maria, levantou a mão aqui. Pode falar, irmã Jeane. Boa noite, irmãos. Sou eu de novo, a perguntadeira. Então, irmão, tem uma passagem que eu não lembro onde, que as pessoas que não, não vão acreditar no... Não é assim. As pessoas que acreditam no anticristo é aquelas pessoas que não aceitaram o evangelho da graça e que o Senhor endurece o coração dessas pessoas para acreditar no anticristo. É por aí? Tem uma passagem, sim, o irmão colocou aí, o irmão Eric, né? Aí essa passagem fala assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam mentira. Então, esses aí, que não receberam o amor da verdade, são quem? São aqueles que hoje, ouvindo o evangelho da graça, não receberam. Então, o que vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada,
né? E o Espírito Santo sai, vai com a igreja também, e aí vai abrir, vamos dizer assim, vai se abrir as cortinas, né? Para se iniciar, né, a grande apresentação aí da tribulação, vamos dizer assim, do surgimento da besta, do anticristo. Então, esses que não receberam o amor da verdade, que é o que é o amor da verdade? É o evangelho da graça que está sendo anunciado hoje. O amor da verdade é crer no Senhor Jesus Cristo, como aquele que, né, deu a sua vida numa cruz, morreu numa cruz para nos salvar. Então, esse amor da verdade aí eles não receberam. E aí, o que acontece? Depois do arrebatamento da igreja, quando surgir esse anticristo, fazendo esses sinais e prodígios de mentira, eles vão crer. Eles vão crer. Por que está falando aí? Por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Porque a gente está lendo, né? Apocalipse, está lendo esses acontecimentos proféticos. Tudo isso Deus vai estar permitindo para estar julgando esses homens, trazendo juízo, trazendo essa, permitindo assim que, né, esse anticristo suja, a besta, o Império Romano, tudo, porque já está tudo profetizado. Tudo já, né, revelado por Deus que vai acontecer. Então, Satanás vai ser expulso do céu, vai energizar essa besta, vai energizar esse anticristo, e eles vão falar com poder, com grandes sinais e maravilhas de mentira. E eles vão crer. Entendeu, irmão? Então, realmente vai acontecer isso para aqueles que, ouvindo o evangelho da graça, não recebem. Então, falando de uma pessoa que não ouviu, ou que ouviu, mas, vamos dizer assim, ela não é que ela não rejeitou, ela apenas não, né, não teve essa, essa coisa de entendendo ali o evangelho que estava sendo falado, estava sendo anunciado, e ela disse, não, isso aí, não creio nisso, não. Né? E tem muita gente assim, irmão, que ouve o evangelho, ouve falar do Senhor Jesus, ouve da salvação e diz, não creio, não. Isso aí é tudo, isso é história da carochinha, que eles falam assim. A Bíblia é coisa ultrapassada, né? E aí bota, né? Diz que é mito, diz que é história, e diz que é um monte de coisa, e diz que é apenas religião para enganar as pessoas, e fala um monte de coisa e não crê. Irmão, eu já ouvi várias vezes assim que a Bíblia é apenas é mais um livro. Sim, Agora tem uma moça que trabalha comigo, ela prefere acreditar no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho. pois é. E já pensou? É, é sem comentários. Espero que ela, né, antes de morrer, ou antes que o Senhor Jesus venha e arrebate a sua igreja, ela venha a crer. Enquanto, né, enquanto a igreja não foi arrebatada, ou enquanto a morte não vem para nós, né, ou para aqueles que ainda não creram, tem ainda a oportunidade, a chance, né, a oportunidade de crer. Tem oportunidade. Então, né, por isso até que às vezes a gente acha assim, está demorando tanto, não, mas é porque Deus é longânimo. Ele não está demorando, ele não está nem atrasado. O irmão Lemão, uma vez eu ouvi o irmão Lemão falando, ele não está nem atrasado, nem vai estar adiantado. Ele vem na hora certa. Mas, né, esse tempo que nós temos aqui, que já tem de igreja, 2000 anos, ou quase 2000 anos, eu não sei, né, é um tempo em que o Senhor, o Deus, ele está sendo longânimo, querendo que as pessoas ouçam e creiam no Evangelho, creiam no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, e sejam salvos. Né? Então, ele é um Deus longânimo. Obrigada, irmão.
Vamos lá. Irmão. Essa passagem aqui que a irmã comentou aí no chat, que algumas pessoas falam que o Senhor não vai vir, né? Eu me lembrei de uma passagem aqui que o apóstolo Pedro, ele fala, e muitos que estão se escarnecem falando que onde é que está a sua promessa da sua vinda, né? E eu lembrei, para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. Então não tem atraso, tá no tempo certo. Isso. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é isso aí. Então, enquanto está vivo aqui, tem a oportunidade de crer e ser salvo. E se já ouviu o evangelho e rejeitou, né, tem ainda a oportunidade de, né, vamos dizer assim, ouviu a primeira vez, rejeitou, ouviu a segunda vez, rejeitou, não quis, está tendo a oportunidade de, ouvindo na terceira vez, ou na quarta, ou na quinta, né, aceitar, crer, receber. Mas, se ouviu 1, 2, 3, 4, 5, aí veio o arrebatamento, leva a igreja, né? Aí agora, essa pessoa que ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, ou até uma mesmo, e não recebeu, aí vem o anticristo, o falso Messias, e vai falar uma mentira, e ele vai crer. E vai receber o Messias, o anticristo, né? O falso Messias. Aí já está perdido, né? E recebendo a besta, recebendo o Messias, crendo neles, está perdido já. Não tem salvação para esse. Porque vou receber até a marca, né? Fala da marca, porque vai estar lá, marcado para eles lá. Recebeu, foi marcado, pronto. A gente até leu, né? Sobre a marca. Né? Vamos continuar. Acho que já está no horário, dá para ler só mais uma partezinha, né? Então, esse homem de pecado, o anticristo, se apresentará aos judeus como seu Messias. A gente falou várias vezes aqui, né, sobre isso. E a multidão deles o receberão, sem conferir suas credenciais, e farão dele o seu rei. Então, por que está falando aí sem conferir suas credenciais? Porque as credenciais do verdadeiro Messias está nas profecias dadas lá no Antigo Testamento. Os profetas, todos falavam do Messias e deu suas credenciais. E aí esse cara veste, e quando ele veio, e com as credenciais tudo ali sendo confirmada, quando o Senhor Jesus veio, né? E suas credenciais sendo confirmadas ali por tudo que ele é, onde ele nasceu, né? Os milagres que fez, a palavra dele, o que ele fez, como ele era, tudo. E eles não creram, não receberam. Aí vem esse, o falso Messias, né? Com mentiras, e eles não vão nem conferir as credenciais dele, ou seja, não vão lá na palavra e ver, esse realmente é o Messias? Vamos ver aqui na palavra o que é que fala do Messias. Acho que eles não vão fazer nem isso. Não vão conferir e vão receber ele como rei. E farão dele o seu rei. Ele reinará sobre os judeus na terra de Israel. Então aí tem uma referência bíblica. O anticristo estabelecerá o seu trono de governo em Jerusalém, e irá promover seus partidários e admiradores para que ocupem posições de preeminência sobre a terra de Israel. Jerusalém será totalmente entregue à iniquidade dele. A descrição moral dos judeus apóstatas que seguirão o anticristo pode ser vista nas seguintes escrituras, e aí ele coloca aí, né, Salmo 14, Salmo 35, 36, Salmo 73, Isaías 58, 59. Então, a gente vê que, né, tanto ali os judeus como vão receber esse falso Messias, é chamado aí de apóstata. O que é um apóstata? É todo aquele que, vamos dizer assim, nega aquele que é o verdadeiro e vai para aquilo que é a mentira, o que é o falso. Então, quando eu falei no início sobre quando a igreja foi arrebatada,
Vai ficar aqui, vai continuar aqui uma igreja, irmãos. Né? Toda essa estrutura que nós temos, esse sistema religioso cristão que nós temos hoje aí, vai continuar funcionando. Por quê? Porque vai ter muitos cristãos que não vão ser arrebatados, porque são falsos. E o que vai acontecer depois? A grande apostasia. Eles vão, depois de um determinado tempo, né, durante a tribulação, eles vão apostatar da fé, que é o quê? Abandonar totalmente, né, a fé cristã e vão adorar a besta e o anticristo. Isso é apostasia. Abandono da fé. Quem apostata? Um cristão pode apostatar da fé? Pode, se ele não for verdadeiro. For um cristão falso, que entrou na igreja, está ali fazendo todas as coisas, foi batizado e tudo mais, mas só fez aquilo só da boca para fora, com interesses, seja lá qual for o interesse que ele tinha de fazer aquilo, outros qualquer. Depois de um tempo, ele pode chegar e apostatar da fé, pegar e dizer, não sou mais cristão não, vou voltar lá para ser ateu, ou então, vou para ser qualquer outra religião. Mas um cristão verdadeiro, esse não apostata da fé. Ele vai continuar crendo no Senhor Jesus até o arrebatamento ou até a morte. Né? Então, o cristão verdadeiro, estou falando até assim, né, nessa questão aqui na terra, porque claro que a pessoa vai continuar sendo do Senhor e crendo no Senhor mesmo lá no céu, né? Morreu, mas continua lá com o Senhor, crendo e tudo mais, né? Estou falando em termos da coisa, da vida aqui na terra, vamos dizer assim, né? Então, o cristão verdadeiro, ele não apostata. Se você vê uma pessoa dizendo assim, eu era cristão, eu era crente, agora sou ateu. Então, ele é um apostata, realmente, é um crente que apostatou da fé. Mas ele era um verdadeiro cristão? Pela palavra dele, pelo que ele está falando, não era. Né? Pela profissão de fé que ele está dando, não era um verdadeiro cristão. Tá bom? Mas só o Senhor conhece os que são seus. Não somos nós que vamos dizer quem é verdadeiro, quem é falso. Né? Isso aí não cabe a nós. Tá bom? Acho que a gente já está no horário, né? A gente leu aí sobre o anticristo. Vimos aí várias coisas aí sobre o anticristo aí, para a gente ter ideia. Até é bom para a gente não ficar sendo também levado, enganado por muitos que por aí ficam dizendo, ficam prevendo a vinda do aparecimento do anticristo agora durante enquanto nós estamos aqui, a igreja está aqui, não, o anticristo vai surgir, aí os sinais, olha aí a guerra, olha isso, olha lá Israel lutando com não sei quem, daqui a pouco aparece o anticristo, ele já está aí. Não, meus irmãos, né? É durante a tribulação, depois que a igreja foi arrebatada. Então a gente não deve estar se ocupando com isso aí, né? E procurando ver se o anticristo já apareceu, já está, vamos dizer assim, tomando poder, alguma coisa dessa. Não, né? É por isso até que a gente tem a palavra de Deus aí para nos guiar, nos orientar. Né? Agora, a palavra de Deus fala que muitos anticristos, ou seja, muitas pessoas, não é o anticristo, mas muitas pessoas nesse caráter, nesse espírito de anticristo, vai surgir. Não tem surgido, a gente conhece. Quantos aí já apareceu se dizendo que é Jesus Cristo, que é o Messias? Até aqui no Brasil tinha um que falava que era o Messias. Né? Não sei se os irmãos se lembram. Né? Então, isso aí vai continuar aparecendo aí, né? Para lá e para cá, aparecendo um, aparece outro, aparece um lá, aparece os líderes, né? Aqueles que querem ter os seus seguidores, aí se faz como se fosse um Messias. É o caráter, o espírito do anticristo neles, mas não é o anticristo. A gente viu aí que o anticristo vai ser uma pessoa que vai ser energizada, né, diretamente por Satanás. E vai fazer, né, prodígios e milagres e de mentira, né, para enganar ali aquele pessoal. Então, não é hoje. Não é agora. Tá bom? Não é para nossa época. Agora, para a gente tem o quê? Se reunir para lembrar do Senhor Jesus Cristo em sua morte,
né? Estar em comunhão com os irmãos, perseverar aí na leitura da palavra, na doutrina dos apóstolos, na oração, orar por nossos irmãos, orar para eles sejam salvos, aqueles que não têm a salvação ainda, a oração. Então, tá nessa batalha celestial e pregar o evangelho. Pronto. Vamos nos ocupar com essas coisas que é dada a nós e pronto. O resto é o mundo sendo mundo, né? É o mundo preparando o palco para os acontecimentos que a gente está lendo aí, estamos aprendendo aí, os acontecimentos proféticos dessa época aí da tribulação. Mas, por enquanto, é um mundo mau, sem querer saber de Deus, e preparando o palco para esse dia aí, depois que a igreja for arrebatada. Tá bom? Vamos estar concluindo, então. O irmão quer comentar mais alguma coisa aí, trazer mais alguma coisa para a gente? Na próxima reunião que a gente for ler sobre o acontecimento profético, a gente vai ler sobre o concerto é quebrado. Esse é um assunto interessante também. Tá bom? Irmãos, só um comentário rápido. O irmão Wesley tinha falado que desde o princípio o Senhor havia anunciado o Evangelho, e a gente vê lá em Gênesis 3,15, onde assim que o homem havia caído em transgressão, o Senhor, como um bom pastor, ele logo traz o remédio para aquela chaga maligna, né, que havia se instaurado no homem, que era o pecado. Quando o Senhor promete que a semente que viria um homem, né, que seria a semente da mulher, que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, onde a serpente, ou sua semente, feriria o calcanhar da semente da mulher. Só que a semente da mulher iria ferir a cabeça. E a gente vê que Satanás, ele perdeu toda a sua eficácia contra todo aquele que é do Senhor Jesus, né? Então, enquanto a gente vê que o diabo, ele pinta em borda no mundo e tem controle sobre todas as pessoas, não é? Quando a gente vê as pessoas brigando por questões loucas, que não levam a lugar nenhum, estão sendo controladas pelo diabo, em diferentes vertentes, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, e coisas que nós também fazíamos na nossa ignorância, só que quando o Senhor Jesus nos traz para perto de si, quando ele revela o seu santo evangelho, a gente sai dessa esfera do mundo, né, do controle do diabo, e hoje a gente está com o Senhor Jesus, né? E é sempre bom esse exemplo que o irmão trouxe também sobre Elias, né? Ainda que a gente passe muitas dificuldades no nosso dia a dia, a gente tem que sempre lembrar que existem outros irmãos, nós nunca estamos sozinhos, e isso é bom, né? É bom quando a gente tem a consciência que a gente não está sozinho, a gente tem o Senhor e a gente tem uma grande família que o Senhor nos dá, né? Isso, muitos irmãos e irmãs. Tudo bem, deixa eu parar aqui a gravação, a gente está orando.